E aí, meu nome é Rick Custódia, esse é o canal da Code Dimension e hoje eu vou mostrar como testar componentes. Bora lá ver? Beleza. Aqui eu fiz dois exemplos com o primeiro, teste unitário, claro. Mas o primeiro é um componente bem simples, onde eu quero mostrar basicamente como testar algo usando boas práticas para o teste ser flexível e também evitar retrabalho no futuro. Mostrando aqui basicamente o componente. Eu tenho um componente que tem esse template aqui, que é basicamente esse componentezinho aqui, ó, Simple Component. Então ele tem esse template aqui e a classe dele é basicamente essa. Tem um title aqui com o texto Simple Component, hardcoded. Ok. Ele é standalone, mas isso não é bem relevante assim para o cenário de teste, né? Não muda muita coisa. Na verdade, só simplifica. Mas enfim. Aqui o teste unitário, basicamente, eu estou usando Karma, mas pode usar Jest também. Só vai mudar talvez alguma feature, tipo esse with context aqui, que eu acho que muda um pouco no Jest. No Karma, basicamente assim. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é testando se o valor do elemento title, né, do elemento aqui que está sendo renderizado, é o mesmo valor que está aqui na propriedade. Então basicamente eu estou fazendo um teste para confirmar, né, se o valor que está lá na classe está sendo renderizado de fato. Basicamente, como eu falei no último vídeo sobre fundamentos de testes unitários, a ideia também é a gente evitar checar, né, o elemento pela tag ou por uma classe CSS genérica de estilo, porque esse tipo de checagem de recuperação faz com que o teste fique amarrado, sabe? Então fica um pouco complicado para a gente manter o teste por bastante tempo, né? Digamos long term, no caso, por meses, anos, né? Sem ele quebrar. Claro, ele vai quebrar se a gente mexer refazer totalmente o layout e tudo mais, mas quando a gente às vezes quer mudar apenas uma tag por semântica, ou adicionar algum estilo a mais, ou tirar um estilo a mais, mas a estrutura da página, as informações entregues vão ser as mesmas, então o ideal é a gente usar esse tipo de tag. Isso daqui não é nenhum padrão, não é nenhum framework, mas isso é usado, por exemplo, pelo Testing Framework, o Angular Testing Library, no caso, onde a gente consegue setar esse atributo e ele consegue mapear. Tem um padrãozinho dele lá, mas eu só estou replicando mais ou menos essa semântica, que é basicamente botar um data, que no caso a gente põe dentro do HTML o data, que é basicamente com dados customizados, né? Dados que são fora do próprio HTML, e a gente coloca aqui o teste ID, que seria essa semântica de a gente poder mapear valores, elementos, tudo mais através desse seletor. Então aqui eu ponho o data test ID, né? E passo o nome do elemento, né? Então dessa forma a gente poderia, enfim, mudar toda a estrutura dessa página. Eu sei que só tem um elemento aqui, mas poderia mudar toda a estrutura da página. E onde realmente fosse continuar sendo um title, a gente só colocaria esse atributo aqui com o nome title, né? Renderizaria um title, talvez de outra forma, mas o teste continuaria funcionando, entendeu? Então essa é a ideia. Basicamente o teste, né? Ele faz todo o trabalho aqui de criar o teste module. Ele também cria o componente, né, que a gente está testando, que é esse componente aqui. Então basicamente ele cria a feature, né, no caso. Não é bem a instância do componente, mas digamos que a gente pode encarar como uma instância, assim. Ele cria realmente o componente, só que essa picture realmente ele dá atributos a mais, assim, para a gente conseguir debugar e testar melhor o componente. Não é literalmente a instância do componente, né? Mas ele está criando o componente de qualquer forma. Tanto é que a gente já tem um componente instância aqui, que é a instância do componente da classe, né? Então basicamente ele está criando o feature aqui, e aí eu consigo recuperar a instância do componente, guardo numa propriedade aqui, só para ter um acesso.
E eu pego também o Native Element, que é basicamente o elemento HTML que vai ser renderizado, que no caso é esse daqui, ó. No caso, como a gente pode ver, onde ele está sendo renderizado aqui, né? Essa telinha aqui em branco, a gente pode ver que ele está sendo renderizado aqui, ó. Então, basicamente, é esse elemento aqui, o Native Element. Então, através desse elemento aqui, a gente consegue fazer um Keyword Selector, como a gente consegue ver aqui embaixo, ó, e fazer os checks que a gente precisa em volta do template renderizado, né? No DOM, diretamente no DOM. Então, basicamente, não tem nada novo. Esse teste aqui é só um teste padrão que o Angular cria, que ele só está vendo se a instância está sendo criada. Mas o teste real aqui que eu quero mostrar é esse, que no caso ele está pegando o título do componente, né? É o que está vindo aqui. Olha que legal. E aí eu uso também esse with context, mas não tem nada a ver, isso daqui é mais para log, né? Quando a gente tem muitos specs, isso daqui no caso, dentro do teste, geralmente quando o teste quebra, a única mensagem de erro que acontece é referente ao título do it, né? Do teste, né? Então às vezes fica um pouco confuso para entender. Então é legal usar esse context aqui, porque a gente sabe exatamente qual spec quebrou. Então no caso, se o título aqui for diferente de Simple Component, né? Esse daqui quebraria e a gente conseguiria entender aqui, ó, title should be equal to Simple Component. Então a gente já saberia basicamente qual spec que quebrou. Então é bem legal isso. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui está configurando o componente, o título do componente, está verificando contra essa string, verificando se é igual, né? Então tem que ser igual. Então, como a gente pode ver aqui, ele está vindo aqui, title, né? E verifica se é igual. Ok, tranquilo. Aqui ele vem no Native Element. Eu só faço um Keyword Selector, que é JavaScript puro, bem dizer. E aí faço aquela prática que eu falei anteriormente, que é procurar pelo teste ID. Então eu só procuro. Pode ver que eu não estou selecionando o P de parágrafo aqui nem nada. Eu estou indo direto no atributo. Então esse atributo ele pode ser replicado em outra forma de tela e tudo mais, que o teste não quebraria, entende? Claro, desde que mantendo esse padrão de renderizar o título como conteúdo, né? Então eu venho aqui, seleciono esse data teste de title e pego o texto, conteúdo, que no caso é o valor que está entre as tags, né? Text content é esse carinha aqui, é o que está dentro das tags. E guardo aqui. E aí eu dou um inspect e verifico se é igual Simple Component. Isso daqui já vai fazer um teste bem verdadeiro. No caso, a gente está vendo se o valor da propriedade title está sendo renderizado da forma certa. Isso é um teste eficiente. A gente poderia, por exemplo, pelo menos muitos projetos focando só em covers, eles só verificam geralmente o title aqui. Não que o title vai ser realmente acho que uma zona de covers, porque não tem uma ação relacionada a isso, né? Mas geralmente os projetos só verificam se o title está recebendo valor e é igual a tal coisa e deu. Mas o ideal mesmo é a gente verificar como a renderização está acontecendo, entende? Como os dados estão sendo renderizados e a fidelidade da estrutura da classe com a estrutura do template, né? Como eles se relacionam. Então, basicamente, esse exemplo aqui é bem simples, não é à toa que o nome dele é Simple Component, mas ele já traz uma ideia bem legal. O próximo exemplo vai ser um pouco mais complexo, beleza? O exemplo mais complexo, como eu falei. Então, esse componente aqui, eu chamo ele de Not That Simple Component, então, porque ele não é tão simples, né? Então, basicamente, ele não faz nada muito complexo, mas ele, em comparação com o anterior, ele é um pouco mais complexo. Basicamente, esse componente aqui, ele recebe uma input label e ele vai emitir um evento chamado myEvent, né? Tudo acontece em volta de um botão. Tem um botão normal e aquela label, né, da input aqui, ó, ela é renderizada entre as tags do botão. Então, como a gente pode ver, é esse botãozinho aqui, ó. Eu tô sublinhando agora. Esse
selecionando. Então, ok. Quando esse botão é clicado, ele apenas emite um evento, que é esse método aqui, ó. Pode ver que ele está pegando o clique normal do HTML. E aí, ele emite esse evento. Daí esse evento vai ser escutado, enfim, alguma ação vai ser feita em cima disso. Basicamente eu estou usando o data test ID da mesma forma, só que eu mudei, né? Porque é outro elemento, né? É outro propósito, então eu botei button, né? Mas como eu falei antes, isso é só uma convenção. Então, não tem nenhum framework, nenhuma biblioteca atrás disso, mas é legal a gente seguir uma certa convenção. Pode ser que você ache melhor usar teste alguma coisa, ou alguma coisa relacionada a algum framework que você está usando, uma biblioteca. Eu usei esse, mas eu acho que o foco aqui que eu quero dizer é a prática de usar realmente um seletor específico para conseguir pegar os elementos no teste. Evitar sempre selecionar o button direto aqui, entende? Ou usar um ID que está sendo usado por outra parte do projeto que não seja por teste. Então é bem legal usar esse tipo de atributo para fazer esse tipo de seleção, ok? Beleza. Entendido o componente, a gente vai para o teste. O teste, eu falei que ele é um pouco mais complexo, mas não é nada assim impossível de entender. Na verdade é bem tranquilo. Aqui eu tenho basicamente a estrutura, como no outro teste. Tem feature aqui. Então eu crio aqui um módulo, que basicamente não faz quase nada. E aqui eu crio o componente. Então eu tenho a fixture aqui. Crio o componente, now that simple. Então eu verifico no primeiro teste aqui. Buttons label should be equal to label input. Ok, o que isso significa? Significa que quando você está uma label aqui na input com o valor, né? Que no caso seria a label do botão. Esse valor tem que ser renderizado dentro do botão, né? Então basicamente tem que ser renderizado dessa forma assim, ó, quando eu passar algum texto. Ok. Beleza, e como o teste pode comprovar isso? O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou pegando, o componente já foi criado aqui, né? Então, fixture seria uma instância do componente, só que além, né? Digamos assim, depois que o componente foi criado, libera essa classe e a gente tem mais atributos em relação ao componente. Componente instance, que é a instância de fato da classe que a gente acabou de criar, que é a do componente. Fixture aqui ele vai um pouco além, dá outros atributos. Se eu dar um ponto aqui, por exemplo, eu consigo pegar a referência do componente na árvore de renderização. Consigo pegar o Change Detector Ref, que é uma forma de emitir, sinalizar que precisa de uma renderização e tudo mais. Destruir o componente. Consigo fazer muitas coisas aqui, ó. Ver se ele está estável, se tem algum processo assíncrono em relação à renderização ainda rodando e por aí vai. Então, basicamente o que me interessa aqui é pegar a instância do componente. Eu estou setando aqui o label, né? O valor da label como fake label, só para teste. E então ele vai setar aqui. Como eu posso mostrar aqui, basicamente ele está setando aqui diretamente. Ok, Henrique, mas por que tu não está setando usando uma input? Eu poderia criar um componente de teste aqui que fosse usar esse componente, entende? Como se fosse um componente wrapper, assim, eu colocaria esse componente dentro e através de alguma lógicazinha eu passava a label, né, do componente wrapper para esse componente. Daí seria basicamente um teste de verdade, né? Uma forma totalmente eficiente, como o usuário estivesse usando mesmo, né? Mas é um pouco complexo e muitas vezes isso não vale muito a pena. Nesse caso não valeu nem um pouco a pena, porque tornaria o teste bem mais complexo de entender e não mudaria quase nada, assim. Porque basicamente eu estou passando o valor para input aqui. Como a input ela é basicamente uma propriedade, como ela é basicamente uma propriedade, eu consigo passar ela tranquilamente aqui. Então é isso que eu estou fazendo. Eu passo aqui a label e peço para o Angular renderizar. Ele basicamente detecta as mudanças, né? Então ele vai fazer um change aqui, vai verificar as mudanças que teve. No caso tem uma mudança na label aqui
e vai renderizar o template de fato. E aí, eu vou lá e pego o atributo que eu falei do teste ID aqui, button, pego o texto dele com text content, e aí verifico se é o mesmo que o fake label que eu atribuí a label. Então dessa forma eu estou verificando se o valor que eu atribuí lá no input está sendo renderizado de forma correta, no lugar que eu quero, entende? Então basicamente eu passei o valor aqui para label e o valor está sendo renderizado aqui. O teste comprova isso. Beleza, ok. Agora a gente vai verificar a lógica de clique. A lógica de clique, como a gente pode falar aqui, pode ver aqui, no caso tem um clique aqui e tem um onClick aqui que emite um evento. Então basicamente como a gente pode testar isso? Como a gente pode testar que quando eu clicar no botão um evento vai ser emitido? Isso não é tão difícil. Basicamente eu criei um spy aqui, para quem, se você está em dúvida. Um spy é uma forma de mockar uma ação, digamos assim, né? Um mock, né? Já é um termo um pouco estranho assim para, não sei, para pessoas, geralmente para quem está começando, mas é bem tranquilo assim. O spy é uma forma de botar literalmente um espião, uma função que na verdade não faz nada assim. Então ela consegue registrar se ela foi chamada, com quais parâmetros ela foi chamada, mas de fato ela não vai rodar alguma lógica. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou criando um spy, né? Aqui é só uma legenda, basicamente uma descrição, não tem nada relevante quanto a isso. E estou passando esse spy aqui, a gente pode ver até que é uma função, a Jasmine Funk ali. Então é uma função. Eu estou passando esse spy, no caso, para o subscribe. Beleza, subscribe da onde? Eu venho aqui e acesso a instância do componente e venho aqui no meu myEventEmitter. Esse myEventEmitter é o event emitter, né, que como funciona com a output do Angular, é o que emite um evento de fato. Então eu venho aqui e coloco um subscribe. O subscribe nada mais é como o Angular faz por baixo do pano quando a gente usa um evento, né? Assim. No caso, um evento customizado do Angular, né? Que é basicamente o event emitter. Então, basicamente, ele faz... Quando a gente usa dessa forma aqui, ele está dando subscribe. Então, a gente consegue testar dessa forma. Basicamente, eu estou colocando subscribe aqui. E ok, aqui eu dou um trigger. No caso, eu envio, emito um evento de click, né? Basicamente, eu estou forçando um clique como se eu realmente chegasse e clicasse aqui no botãozinho. E como eu consigo fazer isso? Beleza, eu pego Fixture e tenho aqui uma propriedade, né? Que é uma estrutura, na verdade, um debug element, que é uma estrutura onde a gente consegue acessar de forma bem inteligente, assim, a estrutura renderizada, né? Não é só em relação ao DOM, mas também a gente consegue acessar o injector, consegue acessar parent, consegue acessar providers, consegue fazer query em relação à estrutura. Então é bem legal isso daqui. E fazer um trigger de eventos também. Então basicamente eu estou vindo aqui, estou dando um query e estou verificando aqui esse atributo. Ele vem aqui, esse by aqui é digamos que é um objeto, né? Que vem do próprio Angular, onde a gente consegue fazer alguns seletores. Esse by também ele tem outras propriedades, a gente consegue usar uma diretiva, por exemplo, uma diretiva, a gente consegue fazer algumas outras coisas aqui também. O mais usado geralmente é o CSS, onde a gente consegue botar um seletor CSS e sair usando, né? Da mesma forma que o Query Selector, como eu usei aqui. Mas aqui, no caso, o meu interesse é enviar um evento, né? Então, emitir um evento de clique. Então, eu usei esse debug element e não Query Selector porque justamente eu queria usar esse método, Trigger Event Handler. Então, basicamente, ele dispara um evento, né? Onde simula um clique. Esse evento ele é nativo mesmo do JavaScript em relação ao DOM, né, no front-end. Ele não faz nada
demais assim, mas é uma abordagem já mantida pelo Angular, né? Então é legal usar, em vez da gente forçar manualmente, né? Fica também um pouco mais feio assim, manualmente. Então eu estou emitindo um evento aqui com esse seletor aqui, button. Então ele vem aqui, vê, pega o seletor, opa, um botão é aqui. Então eu vou emitir um clique. Beleza, emiti o clique. E aqui eu verifico se o spy, né, que foi atribuído ao subscribe, foi chamado. Então, ou seja, ele está testando exatamente o que eu quero. Quando o clique acontece, né, ele vai chamar esse método onClick, e esse método onClick vai emitir um evento. Bem tranquilo. E aí, dessa forma, eu consigo verificar se o evento está sendo chamado no clique. E também, no outro teste, eu consigo verificar se a label que eu estou passando para input aqui está sendo renderizada. Como a gente pode ver, eu vou usar um pouquinho aqui no primeiro, aqui ele só renderiza, né, bem tranquilo, mas o segundo é um botão. Então, como a gente pode ver, aqui ele está usando, renderizando e tal, tá passando a label aqui, pode ver que ele está funcionando certinho, e no clique ele está chamando o console log clicked, né? Então, basicamente, quando eu clicar no botão aqui, ok, aqui ele funcionando, né? Em relação aos testes unitários, como eu estou usando o Karma, ele vai chamar um browser de verdade, né? Vou chamar aqui rapidinho. Teste. Ó, ele vai, chamou, sucesso. 10, sucesso. Como dá pra ver aqui, ó. Sucesso. Então, essa é uma forma bem eficiente de testar um componente. É importante a gente focar em testar o componente como o usuário usa e não só teste em classe, coisa assim, né? Geralmente em componente assim, o que eu mais vejo é componentes que apenas tem teste relacionado à propriedade e às vezes quando tem um método como esse clique aqui, ele, em vez de realmente fazer o fluxo de clicar no botão e esperar que realmente o método relacionado ali no clique seja chamado, chama diretamente o método, né, dentro da classe e cortam totalmente esse fluxo de esperar o clique no botão e tudo mais, simular no caso. Então isso não é legal, principalmente porque isso deixa passar muitos bugs, sabe? Então tem muita aplicação que no teste da esteira, né, do pipeline, passa tranquilo, então, sei lá, 80, 90% de coverage, tudo certinho, mas o usuário vai usar e o botão ou alguma outra coisa não faz o que tem que fazer, né? Então, teste ele tem que ser realmente feito para fornecer uma segurança que o produto que a gente está construindo é o produto que o usuário vai conseguir usar de fato, sabe? Teste não é só uma forma de colocar uma métrica e dizer que o nosso código tá bonito e funcionando, mas sim uma forma de trazer uma experiência melhor para o usuário, beleza? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal da Code e até mais.